nós vamos falar um pouco sobre o tempo que leva para você aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros. Bom, 95% aqui dos nossos clientes, 95% das pessoas aqui que contrataram os nossos serviços aqui de assessoria para regularização de edificações no Corpo de Bombeiros, elas não vieram atrás da gente preocupadas com segurança. Grande maioria, 95% dessas pessoas, elas vêm atrás da gente desesperadas porque elas estão com uma bomba na mão. Elas precisam regularizar as edificações delas no Corpo de Bombeiros para elas conseguirem trabalhar, para elas não perderem o seguro, conseguir uma licitação, para conseguir um benefício que, se elas não tiverem isso, não é cedido a elas. Essa é a grande realidade desse mercado. A maioria dos seus clientes, quando você começar a trabalhar com isso, eles vão vir atrás de você não preocupados aí com a segurança, eles vão vir atrás de você com um problemão para resolver. E esse problemão é regularizar a sua edificação no Corpo de Bombeiros. E uma questão que vai ser levantada, vai ser perguntada para você, já que ele tem aquela urgência de resolver, é quanto tempo você vai demorar para entregar esse projeto aprovado para ele, para entregar esse resultado para ele. E é isso que a gente vai conversar hoje. O tempo que demora, seguindo aqui as experiências que a gente teve com projetos, quanto tempo médio demora aí para você aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros. Como primeiro procedimento, você precisa de uma planta baixa da edificação, mostrando todos os níveis. Você precisa mostrar para o Corpo de Bombeiros através de uma representação gráfica, ou seja, através de um desenho, que a partir desse projeto é que ele vai tocar o serviço aí de regularização da edificação. Não existe outra forma. Você precisa mostrar para o Corpo de Bombeiros um projeto, ter tudo lá desenhadinho, tudo certinho, para que o processo de regularização ande. E qual que é o procedimento para se fazer isso? Você precisa fazer um levantamento arquitetônico da edificação ou ter em mãos um projeto arquitetônico. Você precisa disso. Não tem como prosseguir para as próximas etapas se a edificação que você se dispôs aí a regularizar no Corpo de Bombeiros através de um projeto de combate a incêndio não tiver nenhum projeto arquitetônico, nenhum levantamento arquitetônico. Não tem como prosseguir para as próximas etapas sem isso. E o que seria esse levantamento arquitetônico? Bom, o levantamento arquitetônico é você ir num local com uma trena dessas aqui, ó, uma trena dessa, e medindo parede por parede e desenhar numa prancheta, numa folha e fazendo um levantamento de toda a edificação. Você vai medindo parede por parede, janela por janela, porta por porta, vai fazendo esse serviço e passando tudo para o papel. Depois você vai passar isso para o computador, vai fazer a representação gráfica disso. Então, esse é o levantamento arquitetônico. Se a edificação que você se dispôs a regularizar, ela não tem um projeto previamente feito, que a maioria das edificações que a gente pega estão nessas situações, são prédios antigos, onde a gente não encontra projeto nenhum, nem na prefeitura, nem no Corpo de Bombeiros, o proprietário nunca ouviu falar de um projeto daquela edificação, isso não nos impede de trabalhar. Nós vamos até o local e realizamos um levantamento arquitetônico, fazemos medidas por medidas, porta a porta, janela por janela, paredinha por paredinha, e passamos tudo para o papel e depois tudo para o computador. Então, para esse procedimento aqui de realizar um levantamento arquitetônico ou um projeto arquitetônico, nós temos aí como média de tempo gasto para essa atividade de 1 a 2 dias, tanto aqui no levantamento arquitetônico, ou seja, tanto aí se você tiver um trabalho de ir na edificação com trena, medir parede por parede, ou quanto você tiver já um projeto arquitetônico já pronto, mas você vai ter que ir lá na edificação para ver se o que está no projeto está batendo com o que está construído, você vai despender um prazo aí de 1 a 2 dias. Existem algumas ferramentas de trabalho para fazer essa atividade. Existe essa trena convencional e também existe essa trena laser. Qual que é a vantagem dessa trena laser? Essa trena laser você pode realizar o serviço sozinho, você não precisa de uma ajuda para fazer esse levantamento arquitetônico. É um investimento que você faz num equipamento como esse, ajuda você demais para o resto da sua vida. Eu já levantei muitas edificações gigantes sozinho, somente com uma trena dessa. Basta você apertar o botão, ela dá as medidas para você instantaneamente. Você não precisa de alguém para te ajudar a puxar uma trena,
para colocar no canto da parede, para você conseguir tirar uma medida. Não existe isso mais, né? Com a ajuda aí da tecnologia, existem trenas como essa, ou melhores que essa, que ajudam aí o seu serviço. Já chegou situações, né, de eu com uma estagiária aqui da empresa, a gente conseguiu fazer um prédio de 15 andares que não tinha projeto nenhum em 2 dias. Nós medimos um prédio de 15 andares gigantesco apenas com uma trena dessa. Agiliza demais o serviço. Então, para essa atividade de levantamento arquitetônico ou de um projeto arquitetônico, você vai precisar aí de 1 ou a 2 dias, ok? Uma média de tempo, gastos aqui, segundo as nossas experiências aí, de quanto tempo que você vai demorar para fazer essa etapa, tudo certo? Depois que você fez o levantamento arquitetônico ou que você pegou o projeto arquitetônico, foi até o local, verificou se o que está no projeto está batendo com o que está executado, você pode passar para a segunda etapa. Lembrando que naquela etapa de fazer o levantamento, de analisar o projeto arquitetônico, você vai despender aí um prazo médio de 1 a 2 dias para essa atividade. Você pode se programar baseado nesses dias que eu estou te falando, porque são vários e vários projetos que a gente já fez e a média de tempo gasto para cada atividade são esses dias que eu estou informando, certo? Depois que você fizer o levantamento arquitetônico, estudar o projeto arquitetônico, comparando aí o que está executado com o que está no papel, você pode passar para a etapa de desenhar esse projeto e elaborar o projeto de combate a incêndio propriamente dito. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquelas anotações que você fez, aquelas observações que você fez e vai passar tudo para o computador. Ultimamente, os engenheiros estão utilizando o AutoCAD e o Revit para fazer essa atividade. Então você vai pegar as anotações que você fez em campo e vai passá-las todas para o computador. E uma dica muito boa é você ir fotografando com o celular mesmo enquanto você for fazendo o levantamento arquitetônico. Isso vai te ajudar demais a lembrar na hora de desenhar. Você precisa passar todas essas informações para o computador e hoje em dia estão utilizando tanto o AutoCAD quanto o Revit. Depois que você desenhar esse projeto em CAD, você começa a fazer o projeto de combate a incêndio, propriamente dito. E é bom lembrar, pessoal, que o projeto de combate a incêndio ele é somente uma parte do processo, ele não é tudo. O projeto é uma parte fundamental do processo, porém, o Corpo de Bombeiros ele exige mais algumas coisas, ele exige algumas documentações, alguns memoriais, alguns cálculos que você tem que apresentar e você não vai conseguir aprovar um projeto sem ter esses documentos elaborados. Você precisa apresentar memoriais como cálculos referentes a hidrantes, enfim, uma série de documentos que você tem que apresentar junto com o projeto de combate a incêndio para conseguir aprovar o seu projeto. Existe também a questão da responsabilidade técnica, tanto do CREA quanto do Conselho de Engenharia, o CAL. Tem documentos que você tem que emitir lá no CREA, tem que emitir lá no CAL, se você for um arquiteto, para você dar prosseguimento ao processo de aprovação da edificação. Para essa atividade aqui, você vai precisar aí de cerca de 4 a 6 dias. Bom, parece muito tempo, mas não é. Você tem que pensar que a gente está trabalhando uma hipótese aqui da edificação não ter nada de projeto de combate a incêndio. Então você vai ter que pegar aquela papelada toda, passar tudo para o AutoCAD, organizar as pranchas conforme o Corpo de Bombeiros pede em relação a escalas, a detalhes. E sobre isso a gente até fez um vídeo já falando um pouco sobre isso. Então, além de você organizar essa planta conforme o Corpo de Bombeiros pede, você vai começar a trabalhar em cima do projeto de combate a incêndio. Então, depois que você dimensionar a questão de extintores, alarme, se for o caso, sinalização de emergência, que são as placas, iluminação de emergência, os hidrantes, você vai apresentar os cálculos para o Corpo de Bombeiros, os memoriais, a anotação de responsabilidade técnica, se você for um engenheiro, ou RRT, se você for um arquiteto, você tem que preparar essa documentação, emitir taxa, pedir para o seu cliente pagar, enfim, tem essa série de questões que você precisa apresentar, protocolar tudo em um processo aí no seu computador e enviar para análise do Corpo de Bombeiros. Então, para essa atividade, programe-se aí de gastar por volta de 4 a 6 dias. É um prazo aí razoável para você conseguir resolver
todas essas questões. Dando prosseguimento ao nosso processo, agora vai entrar uma parte onde não depende mais de você, vai depender também do Corpo de Bombeiros. É a parte de análise do Corpo de Bombeiros. Eu até coloquei a sigla aqui, mas é a análise do Corpo de Bombeiros Militar, do estado aí que você estiver trabalhando. Nessa etapa, depois que a gente realizar o levantamento arquitetônico, comparar aí o projeto arquitetônico com o que está executado, depois passar isso tudo para o computador, organizar tudo, fazer o projeto de combate a incêndio, organizar os memoriais, os cálculos, deixar tudo bonitinho, protocolar tudo, entra a parte de análise do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai pegar tudo aquilo lá que você elaborou e eles vão analisar, eles vão olhar se está segundo as normas técnicas deles, está segundo os procedimentos que eles exigem que sejam seguidos. Esse processo aqui em Minas Gerais, ele demora cerca de 30 dias corridos. E olha que importante você saber disso. Quando o cliente vier atrás de você desesperado, você vai falar com ele o seguinte: olha, o prazo que eu dou para te entregar a minha parte do serviço é tantos dias. Só que você tem que chamar atenção para ele que vai chegar uma parte do processo que não vai depender mais de você, mas sim do Corpo de Bombeiros. Vai depender aí da organização do Corpo de Bombeiros. E o prazo que eles dão máximo para fazer essa parte aqui de análise é 30 dias corridos. Então você deixa bem claro para o seu cliente: olha, da minha parte eu vou te entregar no prazo que eu estou combinando com você. Só que vai chegar uma etapa, o serviço vai cair na mão do Corpo de Bombeiros e aí fica por conta deles a análise. Porém, é muito interessante você explicar para o seu cliente também. Quando você manda o processo para o Corpo de Bombeiros, você já tem um protocolo. E esse protocolo mostra que o processo de regularização da edificação já está em andamento. Então, o seu cliente ele já tem algum documento para comprovar que aquele processo está em andamento. O Corpo de Bombeiros nos dá esse documento para comprovar que o processo já está em andamento. E como funciona quando você manda esse processo lá no Corpo de Bombeiros? Esse processo ele passa por uma análise, que é o que a gente conversou. O Corpo de Bombeiros vai pegar o seu processo, vai analisar, vai confrontar aí com a legislação técnica, com as normas, com as NBRs, com as normas vigentes, com as leis vigentes, com os decretos vigentes. Ele vai confrontar tudo que está no projeto, tem que estar de acordo com a legislação. E não estando de acordo, ele vai te encaminhar esse processo de volta para você fazer as correções que ele exigir que você faça, tudo baseado na legislação, nos decretos, nas normas técnicas, nas NBRs. Tudo que o Corpo de Bombeiros pede para você corrigir no projeto é baseado nessas normas técnicas, nessas legislações vigentes. Então, ele não vai, da cabeça dele, tirar alguma coisa que ele não gostou. Ele vai falar: olha, mude esse tipo de extintor, porque você tem que seguir o item tal, ponto tal, da norma tal. É assim que funciona. Ele não tira nada da cabeça, é tudo baseado na legislação vigente. Então é muito bom você trabalhar com um órgão como esse, que não tira nada da cabeça, eles não inventam nada, eles seguem a legislação que eles colocaram lá e você vai fazer as correções tendo aonde consultar. Isso é muito bom. Então, ele vai encaminhar para você aqui, né? E essa parte aqui de análise vai demorar cerca de 30 dias, ok? Depois que ele encaminhar para você, você vai elaborar as correções. E essa parte aqui, eu coloco aqui cerca de um dia para você fazer essas correções. Então, se você pegar e tirar um dia inteiro para você ir fazendo as correções que o Corpo de Bombeiros pede, você consegue em um dia resolver essa questão e mandar novamente para eles para reanálise. Por que é importante você não perder tempo aqui? Porque tanto para esse processo de análise quanto para esse processo aqui de reanálise são pedidos 30 dias corridos. São pedidos 30 dias corridos, tanto para cá quanto para cá. O que a gente observa muito é que esse prazo aqui, muitas vezes, é muito menor que isso. A gente tem casos aqui que o projeto foi aprovado em 24 horas, não é mentira. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre esse processo. Nós pegamos uma edificação pequena, que precisava do processo de análise do Corpo de Bombeiros, eles nos responderam em 24 horas aprovando, não encontraram erro nenhum, e em 24 horas nós conseguimos aprovar um projeto. Então o prazo que eles dão é 30 dias, mas como eles são tão competentes no que fazem aqui em Minas Gerais e eu acredito que em todo o Brasil, a resposta é quase que imediata, é muito rápida essa resposta,
principalmente para processos digitais aí no Corpo de Bombeiros. É importante você despender um dia para fazer essas correções o mais rápido possível, da forma mais correta possível e mandar logo para a reanálise deles por conta desses prazos maiores que o Corpo de Bombeiros pede. Bom, e depois que você passou por uma análise do seu processo no Corpo de Bombeiros, fez todas as correções que eles pediram, seguindo tudo lá, a legislação bonitinho, tendo uma base de onde buscar o que foi notificado, você vai mandar novamente, o Corpo de Bombeiros vai fazer uma reanálise e eles não encontrando nenhum erro, eles vão aprovar o seu projeto. E você, aprovando o projeto, você vai pegar todo esse processo, passar para o seu cliente e aí já não depende mais de você, porque o seu cliente agora ele vai ter que executar tudo que foi pedido. Então não depende mais de você, agora vai depender agora de uma organização financeira dele, de como ele vê isso como uma prioridade para seguir com o serviço. Aqui a gente já não consegue mensurar mais quanto tempo que vai demorar cada etapa. Nós temos aqui clientes que nós entregamos um projeto aprovado e já tem mais de 2 anos aí que esse processo está parado, porque eles não viram isso como uma prioridade, estão se organizando financeiramente, o processo está lá parado. Então, até aqui a gente consegue mensurar o tempo gasto. A partir daqui, vai depender de diversas variáveis, aí, como dinheiro disponível do seu cliente, prioridade, se ele vê isso como uma prioridade, como o tempo disponível que ele tem para resolver essas questões. A partir daqui, já é um outro assunto para um outro vídeo.